Oi, bom dia. Meu nome é Alexia Sericani, eu sou pesquisadora de mercado aqui na França e o Rubens me convidou para participar desse debate aí com vocês. Infelizmente, no dia e na hora que vocês vão estar conversando, eu não estou disponível. Então a gente resolveu gravar esse vídeo para eu poder, de alguma maneira, participar dessa troca. Então eu vou falar um pouco sobre a situação da nossa profissão aqui na Europa. E depois gostaria muito de ter respostas de vocês e de ver como é que foi a conversa, tudo que aconteceu. Bom, então eu vou falar em 5 tópicos, na verdade, da situação do pesquisador de mercado aqui na Europa. Primeiro eu vou falar da divisão do mercado, depois da organização dentro de uma equipe, depois da regulamentação da profissão, depois da formação e, por último, das perspectivas, né, do que a gente está vendo aqui para o futuro. Então, o primeiro tópico é a divisão do mercado. Eu não sei se aí no Brasil é a mesma coisa, não sei se eu vou falar alguma novidade, mas aqui é muito dividido entre o quali e o quanti. Tem meio que uma rixa, assim, tem uma concorrência entre os dois métodos, né? E, realmente, os grandes institutos oferecem os dois serviços, quali e quanti, mas são divisões separadas dentro da empresa, são equipes diferentes, um termina o seu trabalho, passa para o outro, e o outro termina o seu, enfim. São métodos que são utilizados cada um no seu canto, vamos dizer. Os pequenos institutos normalmente são especializados, ou quanti ou quali, cada um faz o seu serviço. Quando precisa de uma força do outro, rola uma colaboração, mas é uma situação especial, vamos dizer, né? Normalmente é bem separado e é meio assim, um contra o outro quase, em vez de ser os dois juntos, né? O instituto onde eu trabalho é quali, só quali. Então tudo que eu vou falar, assim, eu tenho mais experiência com quali do que com quanti. Agora o segundo tópico, que é a organização. Lá no Instituto Quali, por exemplo, nós temos 3 níveis, né, de profissional, é nível mesmo que chama aqui, apesar de eu não gostar muito dessa palavra. O primeiro é o técnico, que é a pessoa que vai, por exemplo, anotar a entrevista, que vai dar o suporte técnico mesmo, né? Que vai gravar, que vai fazer o vídeo ou gravar a voz, num grupo, por exemplo, também, que além de anotar, vai ajudar com a logística e tudo isso. Que é a pessoa que no quanti vai ligar para passar o questionário, vai, enfim, participar da parte mais de colocar o questionário na internet, enfim. E depois, o segundo nível é o pesquisador, que no quali, por exemplo, vai escrever o guia de entrevista, o que vai passar a entrevista, é quem vai animar o grupo, depois que vai organizar toda aquela informação, analisar e escrever o relatório. Esse pesquisador normalmente trabalha sob a orientação de um diretor de pesquisa, que é o terceiro nível nessa organização. Então, normalmente, por exemplo, um diretor, ele coordena várias pesquisas ao mesmo tempo e cada pesquisador cuida de um assunto a cada período. O diretor também também acumula aqui uma função comercial, é ele que vai atrás do cliente, é ele que é a interface da empresa do instituto com o cliente. Então, da regulamentação. Aqui na França, a nossa profissão é regulamentada pelo Syntec. É o mesmo sindicato que para os engenheiros, para os arquitetos, enfim, para diversas outras profissões de outros meios e todas as profissões do marketing também. Então, os níveis são definidos pelo Syntec, o salário base para cada cargo é definido pelo Syntec, todos os direitos trabalhistas, a convenção trabalhista, tudo é regulamentado por esse sindicato.
Então todas as empresas do ramo respondem a esse mesmo regulamento. O que acontece muito aqui é assim, o técnico trabalha mais como um bico, assim, trabalha de freelancer de vez em quando para arredondar o fim do mês. O pesquisador e o diretor de pesquisa já são pessoas que se dedicam 100% a essa profissão. Tem muitas pessoas que realmente são contratados, têm um salário todo mês, mas também tem bastante freelance, tanto diretor quanto pesquisador. Mas mesmo para o freelancer tem uma regulamentação bem específica, que protege realmente. Mas essa é uma realidade do trabalho na França, né? O trabalhador é bem protegido, mas enfim, no Brasil também. Agora na nossa profissão, sabendo que ainda tem bastante avanço, tem bastante coisa para fazer no nível da regulamentação aí do Brasil. Então, o quarto tópico é a formação. Como tem esse abismo assim, entre o quali e o quanti, né, na formação também. Normalmente, no quali, por exemplo, são pessoas que vêm das ciências humanas, ou de ciências sociais, ou da psicologia, ou algumas vezes mesmo de letras. Tem formações específicas para cada nível, né, para ser técnico. Normalmente é uma formação mais básica. Para ser pesquisador, realmente, você precisa, depois de uma universidade, depois de um diploma de universidade, tem vários cursos de mestrado ou de pós-graduação nas diferentes técnicas, vamos dizer, né? Então, uma pessoa que termina a faculdade de Ciências Sociais pode fazer um master para ser chargé d'études, como a gente diz aqui. Aí, nesse master, tem um aspecto mais marketing, tem um aspecto mais comercial, assim, do que uma universidade de ciências sociais. E o diretor de pesquisa, além de ter já muita experiência como pesquisador, tem sempre uma formação comercial também. Tem um MBA, tem bastante experiência, enfim, contato de cliente e formação para essa função comercial. No quanti, normalmente é o pessoal das exatas, né, de matemática, de engenharia, enfim, de estatística, que vem para os institutos de quanti para trabalhar com softwares e com os números deles, que eu realmente não é uma realidade do mercado que eu não conheço muito bem. Essas formações específicas são oferecidas, né, são dadas por institutos de formação profissional. Tem aqui, por exemplo, o CEGOS, que forma na pesquisa qualitativa, forma para entrevista, forma para animação de grupo, enfim. Tem também o CNAM, que é o Centro Nacional de Artes e Métiers, que oferece uma formação de pós-graduação. Se não, tem as universidades também, a Paris 7, por exemplo, oferece um master para ser pesquisador de mercado, mas é um master em conselho comercial e pesquisa de mercado. Em outras business schools assim, também oferecem esse tipo de curso, que é o meu master, que é marketing estratégico e pesquisa de mercado. Então agora a gente chegou no quinto e último tópico, que são as perspectivas para a nossa profissão aqui na Europa. Então, eu vejo 3 tendências principais. A primeira é o quali e o quanti trabalhando juntos, porque realmente essa divisão não é nada construtiva, né? São 2 métodos diferentes, com objetivos diferentes, mas que são complementares. Uma equipe ou um pesquisador poder dominar os 2 métodos, eu acho que é muito interessante para um instituto e para o cliente. Poder confiar numa pessoa que realmente sabe passar de uma técnica para outra, que consegue usar o que tem de melhor em cada uma das técnicas, em vez de ficar com o seu, é isso que eu faço, é isso que eu sei, tá aqui, eu faço bem, tá legal. Enfim,
eu acho que não é mais o suficiente, que você realmente tem que ir buscar soluções em outras maneiras ao redor também. E, enfim, não é à toa que é tudo pesquisa de mercado, são dois polos diferentes de uma mesma coisa, é um yin e yang, sabe? Para funcionar bem, tem que ter os dois lados, tem que ter as duas competências. A segunda tendência que eu vejo, enfim, que não é nenhuma grande descoberta, porque é o elefante dentro da sala, né? É o digital que está entrando na pesquisa, e a gente realmente tem que integrar isso, tem que saber tirar proveito do que tem de bom aí dentro, né? Por exemplo, enfim, o digital pode ser uma ferramenta muito interessante para recolher informação. Aqui no nosso instituto a gente faz muito diário de consumidor, né? Chega em casa e conta, hoje eu comprei isso porque aquilo e tal, hoje eu usei meu creme de tal maneira e me senti assim, enfim. Quando a gente faz isso em forma de blog, por exemplo, que a pessoa pode entrar com o smartphone, é muito mais rico, porque a pessoa tá ali, sabe, tá vivendo aquela emoção naquele momento, acabou de sair da loja, manda um SMS, sabe, entra lá, loga e fala, vi isso e tal. Tem esse fogo da hora, assim, da emoção que está sendo vivida realmente. Aí, depois, é claro, com um tempo de reflexão, de discussão e tal, a gente pode ir ainda mais longe, mas tá ali no momento, tá disponível para receber aquela informação no momento que a pessoa tá vivendo esse ato de consumo, é realmente muito interessante. E com a geolocalização, por exemplo, facilita bastante isso, né? A gente ainda não tem essa ferramenta lá no nosso instituto, mas é uma coisa que existe, que a gente procura integrar, que é, por exemplo, a pessoa acabou de passar na frente da vitrine, então vai receber um SMS para perguntar, viu, o que você achou, ou acabou de sair da loja, e aí como é que foi? Além de estar ali na hora, de receber a informação realmente na hora que acontece, também a informação já vem digitada, organizada, tal hora, tal lugar. Então, para o tratamento depois, né, para começar a análise, realmente também facilita bastante. Isso pode ser feito tanto com o smartphone quanto com o blog normal. E é uma maneira legal de integrar, porque simplesmente é uma tecnologia que faz parte da vida de uma boa parte da população e da população que a gente tem que estudar. Então, eu acho que é muito, que é lógico e que é natural, em vez da pessoa chegar em casa e anotar num caderno, a pessoa simplesmente, como se fosse mandar um Twitter, assim, sabe? Entra na realidade, como as coisas estão funcionando. Uma outra coisa que é muito interessante no digital e que, por enquanto, é bem utilizado no Quant, mas a gente tem que integrar no Quali também, é o gaming, que é fazer o questionário ou a participação do blog, virar uma coisa realmente mais lúdica e mais interessante, né? É um dos grandes problemas do Quant por internet, que a pessoa não está tão compromissada em responder e acaba não indo até o final do questionário. Uma boa parte dos questionários não é respondido até o final. Então, integrar esse aspecto jogo, vontade de avançar, de passar para a próxima fase. Então, fazer um questionário, não um questionário sim, muito, pouco, mais ou menos. Fazer um questionário mais criativo é toda uma ciência, é toda uma nova competência também a desenvolver, que é o design de questionário lúdico, para realmente dar vontade de ir até o fim, de passar para a próxima fase, de continuar nessa dinâmica, continuar nesse grupo de entrevistados. Enfim, o game faz parte da vida de tanta gente, né? Eu vejo tanto pessoal aí viciado no Candy Crush, vamos dizer. Por que não viciado em responder pesquisa, né? Bom, vamos ver. Quem sabe um dia. A terceira tendência para a profissão
que eu acho que assim, que está muito forte aqui na Europa, não sei se aí no Brasil como é que é a situação, é que o pesquisador de mercado hoje em dia tem que integrar uma outra competência, que é o conselho em estratégia, o conselho comercial. A gente tem percebido aqui, por exemplo, na minha empresa, como os clientes precisam cada vez mais de linhas a seguir, de orientação, sabe? Eu estava conversando com a minha diretora de pesquisa e realmente a diferença de alguns anos atrás para cá, que ela vê, é que nós temos muito mais responsabilidade e os clientes esperam da gente muito mais. Por exemplo, antigamente a gente ia testar uma publicidade e no final do relatório dizia, olha, não lança essa publicidade porque as pessoas não gostam dessa palavra, essa cor não quer dizer, enfim, não passa uma mensagem legal, enfim. E hoje em dia não, hoje em dia o que eles esperam do nosso relatório é não lança essa publicidade porque isso e isso, mas se você realmente quer falar com esse público, presta atenção nesse assunto. Eles falaram bastante do lançamento desse produto, então eles estão interessados nesse tipo de coisa. Um outro sinal interessante de que o pesquisador de mercado está tendo mais responsabilidade nesse lado estratégico, nesse lado de conselho, é que, por exemplo, antigamente, lá na empresa onde eu trabalho, no Instituto IDVIL, a gente apresentava para o pesquisador de dentro da empresa que encomendou essa pesquisa. E pronto, entregava o relatório, falava da pesquisa e essa pessoa ia tratar, ia tirar as conclusões e passar para frente. Hoje em dia, esses estudos com esse lado mais estratégico, a gente apresenta para o diretor-geral da empresa. Realmente num papel de consultante comercial, não num papel de pessoa que está respondendo uma pergunta, lança ou não lança, faz ou não faz, mas não faz, e aí, faz o quê? Faz assim. Então, é uma mudança que eu não vi, porque quando eu cheguei já estava nesse ritmo, mas que os meus colegas que têm bastante experiência me falaram que estão vendo isso mudar bastante. E uma outra mudança dentro dessa competência de conselho que a gente tem que integrar é que a gente tem cada vez mais pesquisa para inovação. Com a crise a partir de 2009, mudou muito o mercado de pesquisa de trabalho aqui na Europa. E esses testes de produto, testes de conceito, acontecem ainda, claro, mas muito menos. Hoje em dia, as pequenas empresas que investiam em teste de conceito e que estão com problema agora para sobreviver no mercado, cortaram o estudo, cortaram a pesquisa. As grandes empresas que estão com dificuldade, mas ainda conseguem lançar coisa nova, ainda conseguem investir com pesquisa, estão dando prioridade para a pesquisa que antes de criar um conceito. Por exemplo, vai pesquisar o público, mulheres com a pele de tal a tal idade, como que elas cuidam da pele delas e o que falta na rotina delas. Para, a partir da nossa pesquisa, ir procurar qual é o produto que nós vamos fazer, qual é o serviço que a gente vai oferecer, qual é a vantagem que a gente vai vender para as mulheres, do que elas precisam. Isso, depois, por exemplo, a informação toda que a gente tem, todas as conclusões que a gente tira, a gente divide com o diretor, com a pessoa que realmente que é responsável da estratégia da empresa, do futuro da marca, e também das pessoas que vão criar os novos produtos, né? Seja o responsável de produto, seja o designer que vai fazer. A gente tem de mais em mais o que a gente chama que é uma sessão de criatividade. Então é uma metade de um dia assim, que a gente vai, apresenta, pesquisa, troca informação com as pessoas que vão criar os produtos para integrar realmente
nessa fase de criação de conceito ou as conclusões que a gente tirou na nossa pesquisa. Então tudo isso, esse lado mais comercial, de ter o conselho estratégico, de participar da criação de novos produtos, realmente valoriza muito a nossa profissão. É um outro serviço que é vendido de uma outra maneira, a gente não vende mais uma resposta a uma pergunta, a gente vende um serviço de coaching, né, para ir para frente, para lançar um produto. Realmente é um novo aspecto da profissão aqui na Europa e que eu acho super interessante, porque tendo mais responsabilidade e tendo um outro papel dentro da empresa que realmente é mais importante. Bom, é isso. Essas são as mudanças que a gente está observando aqui para o futuro da nossa profissão. Espero que tenha sido claro tudo que eu falei. Se vocês quiserem, por favor, me escrevam, né? Manda e-mail, vamos continuar com essa conversa, né? O começo agora de uma troca. Muito obrigada por terem me escutado, por terem me convidado a participar e até mais!